Leovegildo Lins da Gama Júnior, também conhecido como Júnior, Maestro Júnior ou Júnior Capacete, é um ex-jogador de futebol, um ex-treinador que fazia várias funções dentro do campo, mas se notabilizou pela lateral esquerda e que atualmente trabalha como comentarista em uma grande emissora de televisão. Hoje vamos contar algumas curiosidades sobre o jogador que mais vestiu o manto sagrado. Origem e talento precoce. Nascido em João Pessoa, na Paraíba, Júnior desembarcou na cidade do Rio de Janeiro ainda quando criança, criando o hábito de jogar futebol na orla carioca. Gostava de jogar pelada ali com os amigos, né? Foi assistindo uma dessas peladas que então o técnico da base do Flamengo, Modesto Bria, convidou o ambidestro Júnior para testes entre os jovens rubro-negros. Início no Flamengo. A habilidade e a visão de jogo apuradas fizeram com que ele fosse aceito nas categorias de base. Só que nas categorias de base ele atuava como volante e não como lateral, né? Foi apenas em um ano de base no Flamengo que ele teve a primeira oportunidade entre os profissionais. Aí ele começou a atuar como lateral direito, que foi em 1974. Ele teve destaque logo de cara. O primeiro grande momento da carreira foi a reta final do Carioca de 1974. Na decisão do terceiro turno, vitória de 2-1 contra o América, gols de Zico, lateral direito Júnior, ou seja, estreou fazendo gol em final. Do triangular decisivo, mais uma vitória de 2-1 contra o América, gols de Jaime e mais uma vez o lateral Júnior. Depois dessas duas vitórias, bastou ao time e ao seu lateral artilheiro empatar com o Vasco 0-0 para conquistar o seu primeiro título com a camisa rubro-negra. Em 1976, 2 anos após a sua profissionalização, uma mudança definitiva marcaria sua carreira. O treinador Cláudio Coutinho improvisou Júnior na lateral esquerda, deixando no banco de reservas Vanderlei Luxemburgo. Nessa posição, Júnior se mostrou um jogador muito mais útil ao time. Em 1981, o destaque dele era tão grande, era a nível nacional, que o Real Madrid da Espanha fez uma proposta para levar o lateral, só que por amor ao time ele não quis ir. Ele achava que ele tinha uma vida que ele queria aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e então ele não quis sair. Ida para a Itália. Em 1984 não teve jeito. O Flamengo precisava de dinheiro e após 10 anos e 44 gols marcados, ele foi vendido para o Torino da Itália. Inclusive, esse dinheiro o Flamengo usou para comprar esse que é o CT, né? O Ninho do Urubu, para você ver a importância que esse jogador tinha para o Flamengo, né? Começou em 74, em 84, 10 anos de clube, honrando o manto. Esse dinheiro foi usado para uma coisa muito importante agora, no presente. Para comprar o terreno, né, do nosso CT. E hoje, graças a Deus, a gente está desfrutando disso aí. Graças à venda do Júnior lá em 1984. Torino. Por aproximadamente 2 milhões de dólares, o Torino adquiriu o lateral brasileiro de 30 anos para ser a principal peça do seu time. Com uma idade mais avançada, Júnior pediu para ser deslocado para atuar mais avançado, preservando-se mais para poder continuar sua carreira por muito mais tempo. E atuando nessa nova posição, o Júnior foi eleito o melhor jogador daquele campeonato, mesmo com jogadores extraordinários no campeonato italiano daquele ano, que tinha o Zico, tinha o Maradona, tinha o Falcão, tinha o Platini e tinha o Rummenigge, o alemão. Para você ver como é que o campeonato italiano era naquela época. O cara conseguiu ser o melhor jogador do campeonato. Pescara. Em 1987, alguns desentendimentos com o treinador Luigi Radici, eu acho que é assim que fala, o fizeram ser negociado com Pescara, que havia acabado de subir para a Série A. Júnior tornou-se assim o primeiro estrangeiro a vestir a camisa do clube,
ganhou logo de cara a faixa de capitão e ajudou o clube a se manter na primeira divisão. Só que no segundo ano de Pescara, apesar de não ter conseguido ajudar a equipe a manter-se na primeira divisão, lembrando que é o segundo ano, ele foi eleito o segundo melhor estrangeiro da Série A, ficando à frente de nomes como Careca, Gullit, Rick Já, Van Basten, Maradona, perdendo apenas para Mataus, que levou a Internacional ao Scudetto cheio de recortes. Aí também não tinha como, né? O cara foi campeão lá, foi artilheiro, melhor jogador, aí não tem como. Em sua despedida do futebol italiano, recebeu uma bela homenagem do Pescara, uma partida entre as seleções do Brasil e Itália na Copa do Mundo de 1982. Seleção brasileira. Júnior começou a escrever seu nome com a camisa canarinho a partir de 1976. Inicialmente, o craque disputou as Olimpíadas de Montreal em 1976. Depois dos Jogos Olímpicos, ele integrou a lista da CBD, que era a antiga CBF, né? Que é a Confederação Brasileira de Futebol, só que aqui é desportiva, né? Com 72 jogadores que seriam observados por Cláudio Coutinho durante o Campeonato Brasileiro de 1977, tendo em vista a Copa do Mundo que aconteceria na Argentina no ano seguinte. Foi preterido pelo técnico que preferiu improvisar o zagueiro Edinho como lateral na Copa, infelizmente. A partir de 1979, porém, Júnior passou a ser nome certo nas convocações da seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 1982, fez parte daquele que é considerado um dos maiores times que o futebol já produziu. Na partida contra a Argentina, fez seu único gol em Copas do Mundo. Ao receber um belo passe do seu companheiro Zico, o camisa 6 surgiu como uma surpresa, invadiu a área e bateu rasteiro, tirando do alcance do goleiro Filol. A seleção brasileira bateu o time do novato Diego Maradona por 3-1. Participou também da Copa do Mundo de 1986. Pela seleção brasileira principal, Júnior jogou 88 partidas entre os anos de 1979 e 92, registrando 8 gols. Sua maior conquista com a amarelinha foi o vice-campeonato da Copa América de 1983, porém todo o encantamento que ele trouxe junto com toda aquela geração só pode ser comparado às seleções de 58, 62 e 70, ou seja, era um nível de futebol altíssimo comparado com as seleções campeãs do mundo, que é de 58, 62 e 70. Retorno ao Flamengo. Em 1989, aos 35 anos e a pedido do seu filho, que nunca o vira jogar pelo Flamengo, Júnior voltou para comandar a equipe rubro-negra nas conquistas da Copa do Brasil de 1990, o Campeonato Estadual de 91 e o Brasileirão de 92. Em 1992, atuando como meia, liderou o Flamengo ao título brasileiro no Brasileirão daquele ano. Tal fato é considerado um feito tendo em vista a idade avançada do então meia com 38 anos. Neste último foi um autêntico maestro, pois de seus pés surgiram as jogadas que surpreenderam os rivais na reta final daquele campeonato. Júnior, aliás, marcou gols nos 2 jogos decisivos contra o rival Botafogo, de 3-0 e 2-2. O vovô garoto, como ficou conhecido na segunda fase em que esteve no seu time rubro-negro, viveu muitos dias de glórias no clube, fazendo 77 gols ao todo com a camisa rubro-negra. Futebol de areia. Depois da sua aposentadoria dos campos, Júnior partiu para uma grande empreitada, a de tentar alavancar o incipiente futebol de areia, com a condição de que ele fosse reconhecido como esporte e tivesse sucesso de público. Participou das primeiras grandes conquistas da seleção brasileira de beach soccer, tendo 2 a companhia de outros grandes craques, como Zico e Cláudio Adão, e é considerado por muitos o maior jogador da história de beach soccer, ou seja, o cara era bom no futebol de campo e de areia, e é conhecido por muitos como um dos melhores, ou o melhor. Você vê a importância que esse jogador tinha. Carreira como treinador. Encerrou a carreira de jogador em 1993. No mesmo ano, assumiu a função de treinador do time do Flamengo, substituindo nada menos que Evaristo de Macedo e ficando no clube até 1994.
Retornou ao clube em 1997 no lugar de Joel Santana. Nestas duas oportunidades, ele levou o clube ao vice-campeonato carioca de 1994, totalizou 35 vitórias, 21 empates e 20 derrotas em 76 partidas. Foi ainda técnico do Corinthians em 2003, mas entregou o cargo após 3 rodadas. Em 2004, assumiu a função de gerente de futebol do Flamengo, ficando na função até o final daquele ano. Carreira como comentarista. Seus primeiros trabalhos como comentarista foram nos canais Sport TV e Premier, onde trabalhou de 1998 a 2003. Em 2005, ele assinou contrato com a Rede Record de televisão. Ficou um ano na emissora da Barra Funda e depois voltou a comentar pela Rede Globo de televisão. Desde então, ele trabalha para a equipe de esportes da Rede Globo, sendo comentarista titular dos jogos de times de Rio de Janeiro. Como comentarista dos canais Globo, participou de todas as Copas do Mundo desde 1998.